É uma notícia boa, na verdade, né? Porque a Muito faixa boa. salarial agora aumentou para poder mudar, né, de alíquota. Então, isso significa que a gente está pagando menos imposto esse ano fiscal. E, por exemplo, quem é australiano residente para imposto de renda é ótimo, né? Se você mora na Austrália há mais de 6 meses, por exemplo, porque a gente tem direito a aquela limite sem pagar imposto, que é de 18.200. Se você não fosse australiano residente para imposto de renda, você não teria esse limite e começaria a pagar imposto a partir de $1. Então, é bom a gente ser, né, australiano residente para imposto de renda, existe essa vantagem. E acima de 18.200 a gente começa a pagar imposto. Então, de 18.200 até 45 mil, o imposto agora é 19%. Ele aumentou, ano passado era até 37 mil, a gente pagava 19%, mas agora aumentou para até 45 mil pagando 19%. E se acima de 45 mil, se você ganha até 120 mil, 32,5%. Então, essa faixa também aumentou em relação ao ano passado. O que é ótimo, né? Muito Que bom, era, porque agora a que era gente até evita 90, de né? pagar um imposto, mais imposto, né? E Exato. existe também os offsets que o governo dá para os residentes, né? Para imposto de renda, residentes fiscais, que é o Low Income Tax Offset e o Low and Middle Income Tax Offset. Então, você pode receber $700 para abater do imposto que você tem a pagar no final, né, dos cálculos, quando a gente fizer o cálculo, ou você pode receber também até $1.080, dependendo de quanto o seu taxable income está. Né? Então, esses offsets ajudam a gente a pagar menos imposto. Então, esse ano a gente está esperando que as pessoas recebam mais restituição em relacionado ao ano passado. Aí eu pergunto já, né, gente, quem aqui gostaria de receber $700 de volta a mais do governo ou não? Ou, no caso, até 1.080. Duvido que vai ter alguém que vai dizer que não, né? Só que tem uma coisa, ela não se você teve zero imposto a pagar, você não vai receber esse dinheiro Não vai de volta. receber. Ele só vai ajudar a diminuir o imposto que você tem a pagar. Então, se você teve $1.080 para pagar de imposto, o governo vai te dar esse, dependendo, né, se você recebeu Da até situação. $90.000, você recebe $1.080 de offset. Então, zera, e aí você não vai ter imposto nenhum a repassar para o governo. Então, Passar é pro muito governo. bom. Mas vai depender da faixa mesmo salarial para você receber completo, né? Esses 1.080 ou $700, ou os dois combinados. Para bater, né? É uma maravilha, mas já é uma ótima notícia, porque, querendo ou não, tem que pensar assim, se não tivesse isso, eu teria que estar pagando, e seria imposto que eu estaria pagando. Já que tem, são 700 ou $1.000 que eu não estarei pagando. Então, é isso que a gente tem que entender. E esse Low and Middle Income Tax Offset de $1.080, ele ia ser abolido. Mas por conta do coronavírus, foi estendido, o que é ótimo, mais um ano. Sim. Agora, é como eu falei, pro ano que vem, próximo ano fiscal, vai ter isso? Não sabemos. Vai depender de muita coisa aí para eles definirem. Eles podem dizer que sim, um pouco eles podem dizer que não. Aí entra a processão, aí entra a política, aí entra a eleição, e aí entra um monte de coisa junto. E a gente tem que começar a pensar nessas opções, né? Isso. E aí, Maravilha. é importante, como a gente está falando sobre as taxas, né, de impostos, e como que é feito esse cálculo, né? Na verdade, é assim, a gente pega todas as rendas, como eu falei anteriormente, de salário, investimentos, se você for só no trader do seu business, adiciona elas em conjunto, e aí deduz as despesas relacionadas ao trabalho que você teve. Então, a gente pega a renda líquida depois, né? Depois que você pega a renda total diminuída a despesa, você tem essa renda líquida e você vai pagar imposto em cima desse total líquido, né? Depois das despesas. E o que você pode deduzir? Né? Essa é uma pergunta que muita gente faz, que quer Acho que deduzir o máximo possível. Eu acho que 30% das perguntas que eu recebi aqui na caixinha eram isso. Raul, o que eu deduzo? Posso deduzir isso por... Compro tudo novo agora antes do final do ano fiscal. Eu digo, calma, gente, calma, vou passar isso para a line.
Porque o que acontece? Tudo que você gasta especificamente para trabalhar pode ser deduzido, né? Então, se você trabalhou recebendo salários e você teve gastos que não foi reembolsado pelo seu empregador, você pode colocar no seu imposto de renda. Então, por exemplo, se você comprou uniforme, você usa seu celular para trabalhar, está lá no seu job description que você tem que estar on call. Então, a gente pode sim deduzir a porcentagem usada para trabalho. Tem que ser sempre a porcentagem usada para trabalho, tá? E se você trabalha pelo ABN, vai depender muito de qual tipo de indústria que você se encontra, porque algumas indústrias você tem muito mais deduções que você pode fazer e outras menos, né? Mas, por exemplo, delivery, se você trabalha com Uber Eats e você usou seu carro, a gente pode deduzir a quilometragem gasta, a manutenção do carro. Existem alguns métodos diferentes que eu posso ter comentado depois sobre isso. Uhum. E se você trabalha de casa, né? Principalmente esse ano, por conta do coronavírus, muita gente começou a trabalhar de casa. E existem também alguns métodos que são diferentes, né? Que a gente pode deduzir, né? E eu vou comentar aqui brevemente sobre esses métodos, porque acho que o que é mais importante, que é um método que eles fizeram especificamente para o coronavírus, que é o Shortcut, e nesse método você pode deduzir 80 centavos por cada hora trabalhada de casa, né? Ó, Então, nesse método abrange tudo, abrange a energia, o computador, o telefone, internet. E eles só fizeram esse método simplificado para poder ser mais fácil de fazer os cálculos, né? Então, qualquer pessoa que tenha trabalhado de casa devido ao coronavírus, a partir de março de 2020 até 30 de junho de 2021, a gente pode usar esse método de 80 centavos. E olha tem só. outros métodos que a gente sempre faz o cálculo. Quando você fala com o contador, a gente analisa todos os métodos, vê qual é o mais benéfico para você, o que te dá mais um gasto maior, e aí a gente inclui no imposto de renda, né? Que pode ser fixed rate, que é 52 centavos por hora, mais telefone, internet, a porcentagem usada para trabalho, ou os custos realmente que você teve com a compra de equipamentos, energia, etc. Mas são métodos diferentes e a gente pode conversar para poder entender a sua situação e ver qual é O o melhor seu para você. caso. Exatamente. Porque é isso, gente. Existe a regra, mais uma vez, existe a regra, mas também existe o que a gente pode aplicar para o caso de cada uma das pessoas, né? Então, e faz diferença, né? Porque a pessoa, mas 50 centavos, tá, mas começa a calcular isso no tempo todo. Porque senão, lembram quando eu comecei a falar de não deixar dinheiro na mesa, gente? Não deixem dinheiro na mesa. Se vocês não fizerem isso, vocês vão estar pagando imposto em cima de uma coisa que vocês poderiam ter uma dedução, poderia ter um retorno. Então, é uma questão de pensar. Não é somente quanto que eu estou ganhando, mas também quanto que eu consigo deduzir. Então, isso é importante. Porque chega nessa época, as pessoas ficam só bravas, mas é porque elas não sabem o que o governo do país que vocês moram está providenciando de alternativas para vocês abaterem o imposto. Então, não estou dizendo que é bom. O que eu estou dizendo é, isso aqui é melhor saber como isso funciona e ter esse abatimento do que entregar esse dinheiro ou não ter esse dinheiro de volta, né? E em relação ao carro, né? Muita gente usa o carro que trabalha por exemplo, em limpeza, ou trabalha como cuidador, usa o seu próprio carro. É importante eu falar aqui que existem alguns métodos também de fazer deduções com o carro, né? Que é os centavos por quilômetro, que é quando a gente pode deduzir 72 centavos nesse ano fiscal por cada quilômetro que você gastou para trabalhar. Então, nesse método, você não precisa manter nenhuma notinha, basta manter um diário com as anotações da quilometragem gasta, a data e o motivo, né, daquele gasto. E também existe o método de logbook, que é onde você tem que fazer a leitura do odômetro no início e no final por 12 meses para poder saber realmente qual é a porcentagem do carro usada para trabalho. Já nesse método, você tem que guardar as notinhas de todos os gastos e quando no final do ano fiscal a gente vê a porcentagem que foi usada para trabalhar
e só deduz aquela porcentagem de todos os gastos. Mas é essencial guardar as notinhas. Sobre as despesas, qualquer despesa que você tenha, é importante você ter as comprovações. Você tem que ter tido os gastos para poder deduzir, né? Então, e essas comprovações, elas têm que ser mantidas por até 5 anos, né? A partir do momento que você faz o seu imposto de renda. Então, se você está com o imposto de renda atrasado, né? Em 2017, eu não fiz meu imposto de renda, só fui fazer em 2020, você tem que guardar as notinhas que você colocou lá como dedução no ano fiscal de 2017, né? Do imposto de renda, por 5 anos a partir de 2020. Então, que foi quando declarou. Isso, porque a auditoria, o processo de auditoria com o ITO pode ser em até 5 anos, né? Então, às vezes, você diz assim, mas eu coloquei lá no meu imposto de renda, dedução com carro, escola, aluguel, tudo, né? E deu tudo certo. Então, eu quero fazer a mesma coisa de novo. Mas não é bem assim, né? Porque, geralmente, é processado automaticamente pelo ITO, mas depois de alguns anos que eles podem fazer auditoria e pedir as comprovações desses gastos. E se você não tiver, vai ter que ser retirado. Então, é importante que realmente vocês mantenham esses registros.